Fala galera, de boa. O título deve ter chamado a atenção de vocês. Operações básicas com logaritmos. O que isso tem a ver com química? O que um professor de química vai estar falando com vocês sobre operações básicas de logaritmo? Então, olha só, eu falei para vocês num encontro anterior que a escala de pH ela foi montada tomando como referência o equilíbrio iônico da água. E eu havia dito para vocês que havia sido achado um artifício matemático para tornar o número mais fácil de trabalhar. Então, olha só um negocinho. Matematicamente, o pH ele é calculado como sendo menos o logaritmo da concentração de H+. Então, nós vamos ver mais para frente isso, como é que se trabalha, mas eu já vou antecipar para vocês que a escala de pH ela é calculada a partir do logaritmo da concentração de H+. Então, se a gente não fizer uma pequena revisão sobre algumas propriedades e operações básicas com logaritmos, nós vamos ter dificuldade depois de explicar, então, essa escala de pH. Então, essa aula de hoje é uma aula de matemática, mas eu não sou professor de matemática. Sou professor Ademir de química. Mas essas noções básicas de operações com logaritmo eu vou passar para vocês. Lembrando que isso vai servir de base para um próximo conteúdo que é calculando o pH e alguns cálculos bem simples e alguns cálculos um pouquinho mais elaborados. Tranquilo? Segue a aula comigo aqui então. Vamos começar pelo básico. Quanto que é o log de 100? Lembrando que esses logaritmos são decimais, então o número que eu tenho aqui embaixo é 10, né? Então eu estou perguntando quanto que é o log de 100 na base 10, eu estou perguntando quanto que isso vale. Como é que eu calculo isso matematicamente? Então eu tenho 10 elevado a x é igual a 100. Tranquilo? Só para a gente. Eu não vou usar os termos corretos e a explicação matemática para o logaritmo. Eu vou ensinar vocês a resolver aquilo que para mim em química vai ser importante. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho que 10 elevado a x é igual a 100. Eu tenho que 10 elevado a x é igual a 10 elevado ao quadrado, que 10 elevado ao quadrado é 100. Então, se as bases são iguais, os expoentes também serão iguais, ou seja, x é igual a 2. Pronto. Então, o básico do básico do básico. Mas o que me interessa são operações que envolvam os logaritmos. Então, presta bastante atenção no que eu vou dizer para vocês a partir de agora. Propriedades operatórias com logaritmos. Logaritmo de um produto. Eu não vou colocar logaritmo de A vezes B, eu vou colocar com um número que fica mais fácil. Tá? Eu não quero que vocês resolvam ali. Então, olha só. Quanto que é o logaritmo de 6? Então, na verdade, o log de 6 é o log de 2 vezes 3. Então, eu estou transformando esse logaritmo de 6 no logaritmo de um produto, que é 2 vezes 3. Este produto ele vai virar uma soma. Uma soma do quê? Uma soma do logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Entendeu? Primeira propriedade importante. O logaritmo de um produto é a soma do logaritmo desses números que multiplicavam. Na matemática vai ter uma explicação bem mais da estrutura dessa propriedade, mas eu quero que vocês lembrem disso, né? Então, por exemplo, se eu tiver o logaritmo, eu vou chutar um outro número, de 21,
Esse é o logaritmo de 3 vezes 7. 3 vezes 7 é igual a 21. E o logaritmo de 3 vezes 7 é a mesma coisa que o logaritmo de 3. Este produto vai virar uma soma, mais o logaritmo de 7. Fechou? Tranquilo? Primeira operação envolvendo logaritmos. O logaritmo de um quociente, o logaritmo de uma divisão. Já que a divisão é o processo inverso à multiplicação, então eu vou desmembrar esse logaritmo no inverso do que eu havia feito anteriormente. Então vamos botar aqui assim, por exemplo, quanto que é o logaritmo de 10 terços? Quanto que é o logaritmo de 10 terços? Então olha só, isso que é uma divisão, eu vou transformar, então, numa subtração. Já que a multiplicação eu transformava numa soma, a divisão ou quociente eu transformo numa diminuição. Então, eu vou ter o log de 10 menos o log de 3. Perceberam? Então, eu estou transformando o meu quociente, que é a minha divisão, numa subtração. Tranquilo? Então, só para a gente fixar, quanto que é o log de 5 terços? Ademir, isso nada mais é do que o log de 5 menos o log de 3. Tranquilo? Então, o produto eu transformei numa soma. A divisão eu transformei numa subtração. E agora, a última operação com logaritmo que realmente me interessa também é de uma potência. Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui. Quanto que é o log de 27? Então, olha só, Ademir. O log de 27 é o log de 3 elevado ao cubo. Não é isso? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. O que é que o Dudu de matemática fala? Se for expoente, passa para frente. Então, o log de 27 nada mais é do que 3 vezes o log de 3. Mas para que serve isso? Dá uma olhadinha assim, ó. Geralmente esses exercícios, eu vou dar aqui uma outra informação. Eu vou dizer para vocês que o log de 2, ele vale... não é, deixa eu apagar aqui. O log de 2, isso é exercício para vocês, vale 0,3. Esse é o valor do logaritmo de 2, tá? E aí eu pergunto para vocês, olha só, vamos fazer uma aqui. Quanto é que vale o log de 8, então? Opa. Se o log de 2 vale 0,3, quanto que vale o log de 8? Ademir, poxa, tu me deste o log de 2, eu quero o log de 8, então eu sei que o log de 8 é 2 elevado ao cubo, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Entenderam? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Como é que eu posso transformar, então, o que eu posso fazer com um produto? Transformar numa soma. É o log de 2 mais o log de 2 mais o log de 2. Que nada mais é do que expoente passa para frente. Fica 3 vezes o log de 2. 1, 2, 3. Então, se o log de 2 vale 0,3, o log de 8 é 3 vezes 0,3, que vai dar 0,9. Que é a mesma coisa que eu tivesse feito aqui, né? 0,3, 0,3, 0,3. Entendeu? Então, eu vou transformar operações envolvendo logaritmo. Ademir, tem mais coisa? Tem mais coisa. Tem mais complexo? Tem. Mas eu quero usar isso aí especificamente quando eu for calcular o valor do pH. Então, é para isso que vai me servir agora. Então, a gente vai resolver alguns exercícios básicos com essa seguinte informação. Decorem isso aqui, ó.
O logaritmo de 2 vale 0,3. E o logaritmo de 3 vale 0,47. Fechou? Nós vamos resolver todo esse resto agora que tem de aula com essas duas informações. Quanto que é o log de 5? Quanto que é o log de 5 com aquelas duas informações anteriores? Ah, claro, né? Eu não preciso nem dizer, essa aqui todo mundo sabe. Quanto que é o log de 10, pessoal? Aqui embaixo também não é 10? Eu pergunto para vocês, 10 elevado a quanto dá 10? 1, né? Então, o log de 10 vale 1. Isso a gente já sabe, já é o mais básico, né? Como é que eu posso transformar esse 5 de tal maneira que eu consiga usar ou 2, ou 3, ou 10? Ah, Ademir, pô, bem fácil. Olha só, o log de 5 é a mesma coisa que o log de 10 sobre 2. 10 dividido por 2 dá aquele 5 ali. E o que que eu faço com um quociente? Ou uma divisão, vira subtração. Então, o log de 5, ele nada mais vai ser do que o log de 10 menos o log de 2. Quanto que é o log de 10? 1. Quanto que é o log de 2? Pedi para decorar? 0,3. Então, vocês agora acabam de achar mais um logaritmo, que é o logaritmo de 5, que vale 0,7. Se você pegar 10 e elevá-lo a 0,7, o resultado que você vai ter é 5. Tranquilo? Vamos seguir em frente? Quanto que é o log de 12? Ah, eu tenho que usar o log de 2 e o log de 3. Vamos decompor esse número aqui. Olha lá. 12 Ademir, deixa eu aqui. Gaguejando. 12 nada mais é do que 3 vezes o 4. E esse 4 nada mais é do que 2 vezes 2. Então, o log de 12 vai ser o log de 3 vezes 2 vezes 2. Tranquilo? Então, o log de 12 vai ser o log de 3 mais o log de 2 ao quadrado, que eu tenho aqui, né? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, o log de 12 vai ser o log de 3 mais 2 vezes o log de 2. E daí, o log de 2 e o log de 3, a gente sabe quanto que é. O log de 3 eu pedi que vocês decorassem, que é 0,47. Mais 2 vezes o log de 2, que eu pedi que vocês decorassem, que é 0,3. Então, eu vou ter 0,47 mais 0,60. Então, eu vou ter aqui o log de 12 como sendo 1,07. Tranquilo? 10 elevado a 1,07 vai ser igual a 12. Tranquilo? 10 elevado a 1,07 é igual a 12. Tranquilo? A gente está usando essas operações envolvendo os logaritmos. E o log de 2000? Padre, o log de 2000, vamos lá então. O log de 2000, eu vou ter que usar o de 2 e o de 10, é o que eu tenho de referência. Esse aqui é o log de 2 vezes 1000. 2000 é 2 vezes 1000. Vamos desmembrar? O que eu faço com um produto? Transformo numa soma. Isso vai ser igual ao log de 2 mais quem? Mais o log de 1000. Aqui eu vou ter, então, o log de 2 mais o log de 10 elevado ao cubo. E eu sei que se é expoente, passa para frente. Então, eu vou ter aqui o log do quê? De 2 mais 3 vezes o log de 10. O log de 2 é 0,3, mais 3 vezes o log de 10, que é 1. 3 vezes 1, 3, mais 0,3, 3,3. Vai ser igual ao logaritmo de 2000. 10 elevado a 3,3 vai dar aproximadamente 2000. Entenderam o método de resolução? Os próximos são os números que nós vamos trabalhar quando estiver calculando pH especificamente.
Ó, quando você estiver calculando o pH, a gente vai estar calculando geralmente com números que são menores do que 1, 0,00 alguma coisa, tá? Então não vai ter aquele 2000, aquele 12, não vai ter 0,0001, 0,00014, 0,002. São números menores do que 1. Então olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês façam sempre é transformar esse número numa potência de base 10, já que o logaritmo é 10, né? É decimal, tá? Então, esse número vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, na menos 5. Então, eu quero saber quanto que é o log de 1 vezes 10 na menos 5. Vamos lá, então. Eu transformo o que aqui? Eu transformo o produto numa soma. Eu vou ter o log de 1 mais o log de 10 na menos 5. Quanto que é o log de 1? Ó, logaritmo de 1. Isso vale quanto? X. Eu pergunto para vocês, 10 elevado a x é igual a 1. Que número que eu elevo 10 para ele dar 1? Tá? Qualquer número elevado a quanto? Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Tranquilo? Então, se deu 1 aqui, você já corta, porque isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 0. E aqui, se eu tenho um expoente, ele passa para frente. Eu vou ter menos 5 vezes o logaritmo de 10. Eu vou ter menos 5 vezes, o log de 10 é 1, a resposta para isso vai ser o quê? Menos 5. Se você for mais atento, eu disse para você, deixa eu pegar aqui uma cor que apareça, que o pH era menos o logaritmo da concentração de H+. Eu pergunto, para que esse menos? É simplesmente para quando você fizer o cálculo, a sua resposta der um número positivo. Se não tivesse aquele menos na frente do logaritmo, quando você fizesse o cálculo do pH, a escala seria de 0 até menos 14. O menuzinho ali é para acertar esse número do final. É um artifício, uma artimanha matemática. Penúltimo exercício, log de 0,0006. O que é que vocês fazem primeiro? Primeira coisa que vocês têm que fazer é transformar esse número numa potência de base 10. Então, eu vou fazer o quê? Notação científica. 6 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4. Na menos 4. Continua, então, eu quero fazer o logaritmo de 6 vezes 10 na menos 4. Eu já vou pegar esse 6, que eu sei que é 2 vezes 3. Então, eu vou desmembrar isso tudo, né? Ó, aqui eu desmembro com um mais, e aqui eu desmembro com outro mais, já que eu tenho, então, aqui dois produtos, e o produto vira uma adição. Então, eu vou ter o que aqui? O log de 2, mais o log de 3, mais o log de 10 na menos 4. Quanto que é o log de 2? Ademir, é 0,3. Quanto que é o log de 3? Ademir, é 0,47. Aqui eu vou ter o quê? Menos 4, que é expoente, passa para frente. Menos 4 vezes o log de 10 é menos 4 vezes 1, que continua como sendo menos 4. Então, eu vou ter o que ali? Eu vou ter mais 0,77, que é o 0,3, né? Ó, 0,3 mais 0,47. Menos 4. Eu vou ter como resposta final aqui, então, menos 3,23. Essa é a resposta para aquele número que eu tinha lá calculando o logaritmo, 0,006. Tranquilo? Fechou ali? Então, tá certinho? Tá, né? Vamos para o último, para a gente ver o último, então. Quanto que é o log de 0,0081? Esse número é o que é? É o que é? Olha só, se eu fizer 8,1, que é a notação científica, vai me atrapalhar um pouquinho. Já vamos transformar esse número em alguma coisa que me ajude. Então, olha só, isso aqui é o logaritmo de 81 vezes 10 na menos
1, 2, 3, 4 casas, na menos 4. O que o exercício me deu lá no comecinho era o log de 2 e o log de 3. E eu sei o de 10. Também sei o de 5, que eu fiz no primeiro exercício. O que o 81 é? Vamos 81. Divide por 3, dá 27. Divide por 3, dá 9. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, vai dar 1. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Então, o 81 nada mais é do que 3 elevado à quarta potência vezes 10 na menos 4. O expoente eu já vou passar para frente. E o produto eu vou transformar numa soma. Eu vou ter, então, 4 vezes o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 10 na menos 4. O log de 3 é que eu tenho 4 vezes 0,47 menos 4 vezes o log de 10. Muda a cor para não confundir. 4 vezes 0,47. 0,47 vezes 4. 4 vezes 7, 28. Vai 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. 1,88. 1,88 menos 4 vezes o log de 10, que vai dar menos 4. Resposta 4 menos 1,88 menos 2,12. É isso? 2,12 mais 1,88 vai dar os meus 4. Então, pessoal, são essas operações com números menores do que 1, 0,005, 0,5, 0,0000000012. São essas operações que a gente vai trabalhar quando estiver calculando o pH. E são essas as operações que eu quero que vocês tenham em mente para que possamos realizar o estudo completo do cálculo do pH. Galera, um beijo para vocês. 1h45 da manhã. Estamos encerrando a minha última aula de gravação nesse domingo, já madrugada de segunda-feira. Estamos juntos sempre. Um abraço, professor Ademir.